Então você vai pegar seu telefone e você vai colocar ele agora no modo avião. Todo telefone tem o modo avião. Você vai colocar seu telefone no modo avião, sabe por quê? Porque Satanás adora roubar a palavra de Deus do seu coração. Mas essa noite ele não vai conseguir. Porque você vai travar essa oportunidade que ele vai ter através do Facebook, Instagram, WhatsApp. Porque você vai focar completamente naquilo que Deus quer falar com você. Amém? Eu quero orar com você novamente. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 4. Eu desde já quero pedir perdão pela minha voz. Essa semana estou a semana inteira com a garganta inflamada. Mas Deus dá graça e é por isso que a gente está aqui. E justamente hoje o Caio vai começar a filmar as ministrações. Aleluia. Você abriu em Mateus 4, diga EBD. Glória a Deus, feche seus olhos. Pai, Tu és o único motivo de estarmos reunidos aqui. Nós viemos ao Seu encontro porque entendemos que não há outro lugar melhor para se estar senão na Sua presença. Em Ti há plenitude de alegria. E nós queremos desfrutar da Tua alegria, porque a Tua alegria não é momentânea, a Tua alegria não é passageira, não é fruto de consequências, mas é fruto da nossa busca total ao Seu coração. Eu Te agradeço, Pai, por cada um que deixou toda a sua rotina, parou tudo para estar aqui. Cada um que foi convidado e atendeu o convite está aqui nessa noite. Aquele que não queria estar aqui, mas veio. Pai, ministra cada um dos nossos corações. Ministra e faz arder essa palavra da mesma maneira que o Senhor fez arder no meu coração. E que durante toda essa semana, assim como o Senhor vem me ministrando, Pai, ministra a vida dos Teus filhos e que eles possam meditar nessa palavra. Aquilo que eu não for capaz de falar, que o Teu doce Espírito Santo possa completar e trazer uma aplicação completamente personalizada a cada um aqui nessa noite. Nós Te agradecemos porque a Sua palavra não volta vazia. E assim como o Senhor falou, ela há de se cumprir nessa noite. Pai, que toda a resistência dos nossos corações caiam por terra em nome de Jesus. Coloque os nossos pensamentos cativos ao Senhor, para que nada nem ninguém possa roubar de nós a verdade da Tua palavra. Pai, muito obrigada por vivermos em um país onde podemos Te cultuar de portas abertas, falar do Seu nome no microfone e contemplarmos a Tua palavra, termos cada um exemplar da Bíblia. Sabemos que existem lugares que não podem, mas hoje nós celebramos a Sua palavra e Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Na segunda-feira eu acordei de manhã cedo, por causa de uma dor de garganta muito forte. Estava comentando hoje com a Carol e com o Lucas. Parecia que estava enfiando um espeto na minha garganta. Eu acordei por causa da dor. E eu acordei, eu tentei várias coisas para melhorar e nada fez efeito. Até que, graças a Deus, a medicação fez efeito. Mas o que, ao acordar, e eu comecei a falar: Senhor, eu estou com muita dor, eu não consigo dormir, então conversa comigo enquanto eu estou acordada. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E durante todos os dias eu vim meditando nela. Existe um fenômeno muito interessante, que a gente pensa que basta ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Mas não é isso que a Bíblia diz, em nenhum momento. A Bíblia vai dizer pra gente que nós precisamos ler a Bíblia. Ela vai mandar a gente fazer o quê? Meditar. Meditar é você pegar um versículo bíblico e passar tempo pensando nele, experimentando ele, vivenciando o que ele diz e pedindo ao Senhor: se revela a mim através dessa passagem. Meditar. E foi justamente isso que eu fiz. O texto de Mateus 4 é a tentação de Jesus no deserto. Um texto muito conhecido, muito famoso, onde Jesus foi tentado. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto a ser tentado pelo diabo. Deus não tentou a Jesus. Ele foi tentado ao final dos 40 dias.
Naquele momento onde a fome já era absurda. Há estudos que revelam que era a fome da morte. É aquele momento onde a pessoa está quase para morrer. Você imagina que Jesus devia estar sem quase energia nenhuma, não é verdade? 40 dias sem nenhum tipo de alimento. Zero, dieta zero. Tem gente que vai fazer cirurgia, faz fazer uma cesariana, faz dieta zero, quase morre do coração. Mas Jesus estava 40 dias sem comer. E aí ele é tentado por Satanás para que ele fizesse um milagre e com esse milagre ele conseguisse se alimentar. Gente, comer é algo natural, ok? Todo mundo pode, não tinha nada de extraordinário nisso. Mas a tentação de Jesus foi justamente sobre o alimento. E ele responde com a palavra. Jesus, em todo o tempo, em todas as tentações que ele sofreu, ele responde com a palavra. E o que me chama a atenção é que ele vai responder com a palavra num versículo que vai dizer que na sua versão talvez diga assim: nem só de pão, mas... Exatamente, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento, ele tem extrema importância na nossa vida. O ser humano não resiste mais do que 50 e poucos dias, de acordo com estudos, sem nenhum tipo de alimentação. Sem água, é claro que muito menos. Mas sem comida, sem alimento, ele não resiste mais do que 50 e poucos dias. O recorde é esse. O alimento é aquilo que nos dá força, nos dá energia, nos deixa de pé. É aquilo que nos sustenta. O alimento tem essa importância na nossa vida. A alimentação, ela é essencial para a vida de qualquer ser humano. Só que eu não posso alimentar apenas o meu corpo. Eu preciso alimentar também o meu espírito. E é nisso que muitos de nós falhamos, na hora de alimentar o nosso espírito. A gente não vive só de comida, a gente também vive de palavra. E quando a gente fala de sonhos, as palavras são extremamente importantes. Elas alimentam os nossos sonhos ou destroem os nossos sonhos. Palavras têm esse poder. A maneira com que eu falo do meu sonho pode determinar se eu vou vivê-lo ou não. Isso é muito importante. Provérbio 18, versículo 21 vai dizer que vida ou morte estão no poder da língua. Quem a bem a utiliza, comerá de seu fruto. Você entende como é que a palavra ela é muito importante? O que é aquilo que a gente fala sobre os nossos sonhos são decretos de vida ou morte sobre aquilo que a gente quer realizar. A maneira com que eu falo, e aí a gente percebe que hoje em dia eu ouço muitas pessoas, não só no meu trabalho, mas eu ouço muitas pessoas aqui, e eu percebo muitas pessoas dizendo assim: porque tudo na minha vida é mais difícil, tudo para mim é mais difícil, porque eu não consigo, porque para mim nunca chega o meu dia, porque não dá. É sempre palavras negativas sobre aquilo que se deseja realizar. A gente está sempre falando dos sonhos, colocando eles cada vez mais distantes, declarando palavras que são profecias de impossibilidades. Quando a gente deveria falar dos nossos sonhos de uma maneira mais positiva. Você é livre para glorificar, dizer amém, aleluia, glória a Deus, tá bom? Fica livre, não fica preso, não se preocupe, fica livre. O livro de Joel, no capítulo 3, diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. O que a palavra nos chama a atenção é que toda vez que você encarar diante de você um quadro de impossibilidade, seja em você ou nas circunstâncias, você precisa declarar o contrário. Se você se enxerga impossibilitado, que as coisas são mais difíceis para você, você vai declarar o contrário. A gente não precisa repetir o que a circunstância quer dizer para nós. A gente precisa repetir aquilo que a palavra quer dizer sobre nós. Fale ao contrário do que as aparências querem dizer para você. Fale de acordo com a sua fé. A gente precisa falar de acordo com a nossa fé. As palavras, elas são poderosas. Elas modelam a maneira com que a gente enxerga as coisas na vida.
Toda vez que você diz que algo é difícil, aquilo vai se tornar difícil para você. Eu estava até conversando com algumas pessoas esses últimos dias. O Espírito Santo ministrou algo ao meu coração e eu tenho transformado algumas coisas na minha vida, alguns hábitos que eu tinha. E para mim, se exercitar sempre foi um desafio, porque eu nunca gostei de exercício físico. Nunca. Eu era aquela menina que estava na aula de educação física e todas as aulas de educação física eu estava naqueles dias. Eu nunca gostei de fazer nenhum tipo de esporte. Eu estava sempre na minha, sempre sedentária, sempre. E um dia, finalmente, o Espírito Santo ministrou a minha vida, eu entendi a importância disso. E eu tenho me exercitado, só que, vou ser bem sincera para você, eu ainda não tenho prazer nisso. Ainda, como eu disse. Mas eu faço o meu exercício diário e eu vou fazendo exercício e falando comigo mesma. Isso é bom para mim, isso é importante para mim. Eu vou aprender a gostar disso. A alimentação, eu tenho vergonha até de dizer isso. Não era nem para estar sendo filmado, corta depois, por gentileza, Kai. Mas a minha alimentação é infantil. Eu gosto de coisas que criança gosta. Isso significa o quê? Que eu não gosto de legume, eu não gosto de verdura. Não tenho orgulho de dizer isso. Mas eu tenho me obrigado a fazer uma alimentação com escolhas melhores e mais saudáveis, porque eu entendi que isso é importante para mim. E aí eu como o que eu tenho que comer, comendo e pensando, eu gosto de comer isso. Isso é muito bom. E sinceramente, tem feito diferença. A maneira com que eu falo sobre aquilo que eu desejo muda a maneira com que eu enxergo a vida. Se eu quero ser forte, eu não posso sair dizendo para todo mundo, porque eu sou muito fraca. Eu preciso dizer aquilo que eu quero, aquilo que minha fé acredita. Hoje, eu sou uma pessoa que eu sempre amei carboidrato. Eu amo tudo que tem farinha, tudo que é carboidrato, que se é legume, eu gosto de batata. Não conta, né? Não conta, mas é. Mas aí o que eu faço? Eu como menos carboidrato e eu vou repetindo para mim, isso é suficiente. A porção que eu coloco é suficiente. A minha mente já começou a entender que o que eu como é suficiente e que aquilo é importante para mim e pouco a pouco eu tenho encontrado prazer nisso. Porque aquilo que eu falo modela a minha mente. O tanto que você tem falado sobre as coisas que você deseja tem sido de maneira positiva ou decretos que afastam de você aquilo que você deseja. Aquilo que você verbaliza, os sonhos que você tem falado, a maneira com que você fala dos seus sonhos, é uma maneira que te aproxima ou que cria barreiras. É só para você pensar, não precisa me responder em voz alta. Pense melhor, troque as palavras, fale de maneira coerente com o seu sonho. Nós somos da fé. Então, nós precisamos falar em fé. Porque as circunstâncias já falam nas nossas derrotas. A gente não precisa agregar com elas. A gente precisa se encher cada vez mais da fé. Muitas vezes a gente recebe uma palavra, aqui que sai do altar, uma palavra na célula. Alguém que ora com você. Você recebe uma palavra de Deus, Deus fala algo ao seu coração. E aí você crê naquilo. Mas começa a confessar o contrário daquilo que você crê. Você recebe uma palavra que seu marido vai se converter, que a sua esposa vai se converter, que você vai realizar aquele seu sonho. Deus derrama uma palavra do altar para a sua vida. E aí quando as coisas começam a acontecer ao contrário, você começa a dizer, poxa, mas ele nunca vai mudar, porque esse meu filho não tem jeito, porque essa circunstância não tem jeito. Olha como é que é. Você crê, mas você não fala de acordo com o que você crê. Como é que você acha que os seus sonhos vão se realizar se você profetiza ao contrário daquilo que você diz crer? Não tem como. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. A gente não pode ter duas palavras. A gente precisa falar uma coisa só, a fé. O que a fé diz sobre aquilo que você crê.
Porque aquele que crê precisa falar o que crê. Porque senão a gente atrasa, bloqueia os sonhos de Deus, os nossos sonhos de se realizarem. Amém? Eita, que amém bonito. Bem afinado, para não dizer o contrário. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Se você quiser abrir, você pode abrir. Diz assim: como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Deus, esse versículo aqui, Paulo falando sobre Abraão. Deus fala sobre Abraão, ele chama Abraão de pai. Quando? Quando Abraão não tinha filhos e nem possibilidade de ter filhos. Deus, ele nos vê e ele fala sobre nós de um jeito como quem crê de maneira absoluta naquilo que ele está fazendo. E por que eu e você falamos diferente? Nós somos filhos, precisamos falar da mesma maneira que Deus fala a nosso respeito. Deus viu Abraão pai quando ele não tinha filhos. Quando Deus fala algo a seu respeito, não é que ele vai fazer, Deus já fez. Quando Deus cria o mundo, você vai ver isso em Gênesis, ele vai dizer o quê? Haja luz e... Quando Deus fala, acontece. Quando Jesus está no barco com os discípulos e acontece aquela tempestade terrível, ele acorda e ele declara para o vento e para o mar obedecerem. E o que acontece? Eles obedecem. Toda vez que Deus diz algo a seu respeito, ele já fez, ele não vai fazer. Por isso que eu e você precisamos falar sobre os nossos sonhos, falar sobre os sonhos de Deus, como quem já está vendo que já aconteceu, e não como alguém que vê que vai acontecer. Porque esse é o espírito da fé, aquilo que eu creio, eu falo o que eu creio. Porque se você espera ver para falar, isso não é fé. Isso pode até ser chamado de esperança, pensamento positivo, mas não é fé. Imagine você vai na internet, você está querendo comprar uma roupa, um eletrodoméstico, uma maquiagem, até carro dá para comprar pela internet, gente. Né? Não é verdade? Tem gente aqui na igreja que já comprou carro pela internet. Você compra qualquer coisa pela internet hoje em dia, até o que não deve. Você compra algo pela internet. Você foi lá, botou seu cartão, debitou, chegou um e-mail para você, compra confirmada. Aquilo já é seu. Não é verdade? Ainda que demore alguns dias para chegar, porque, imagina, se for comprar na China, né, Fabrício? Vai chegar meses e meses depois. Mas é seu. Aí você já conta para todo mundo que você comprou, porque você ficou feliz com o que você comprou, porque já é seu. Falta só chegar na sua casa, não é verdade? Com as coisas de Deus é da mesma maneira. Quando Deus declara algo sobre a sua vida, já está feito. Eu e você precisamos apenas falar para as pessoas, em fé, aquilo que já aconteceu. Ainda que demore. Ainda que demore. Porque tem coisas que Deus fala a nosso respeito e demoram muito para acontecer. Claro que demoram muito no nosso tempo, é claro. Porque no tempo de Deus, na eternidade, não existe tempo como a gente tem. Já está feito. É uma questão de tempo para se materializar nas nossas vidas. Se Deus disse, já está feito. Então, se é para falar sobre os sonhos, profetize, crie decretos de esperança, crie decretos de vitória, para que você se encha dessa verdade. No texto que nós lemos de Mateus, Jesus estava no seu limite quando ele foi tentado. E quem aqui nunca foi tentado a falar ao contrário daquilo que você acredita? Mas seja firme como Jesus foi. Fale aquilo que você acredita. Ainda que o corpo de Jesus estivesse vazio de alimento, de energia, de força, ele estava cheio da palavra. Mas qualquer palavra? Não.
Ele estava cheio da palavra de Deus. Ele estava cheio dos decretos do Senhor sobre a vida dele. Ele estava pautado, cheio da palavra de Deus. Precisamos falar certo. Precisamos falar a palavra de Deus. Ela é a nossa realidade, porque eu e você somos o que a Bíblia diz que nós somos. Eu e você temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nada que esteja fora da palavra é a realidade sobre a sua vida. Ainda que as circunstâncias tenham uma voz, e ainda que elas gritem contrário àquilo que nós acreditamos e que a palavra diz a nosso respeito, você é o que a palavra diz sobre você. E nada pode mudar isso, a não ser que você não creia. Eu não estou de pé porque tomei café da manhã. Eu não estou de pé porque almocei com vocês aqui hoje. Eu estou de pé porque a palavra de Deus é a verdade. E ela tem se cumprido na minha vida, assim como ela se cumpre na sua. E ainda vai se cumprir muito mais. É por isso que eu preciso me encher da palavra. Ela é que me mantém de pé na construção dos meus sonhos. A palavra de Deus é que nos mantém de pé. É ela que pauta os nossos sonhos, os sonhos de Deus para cada um de nós. Quando os meus sonhos estão baseados na palavra, quando eu declaro a palavra de Deus sobre os meus sonhos, ou sobre os sonhos de Deus para mim, sabe o que acontece? Isso revela para Deus a minha dependência dEle. Você já reparou que existem pessoas, talvez você conheça, talvez você esteja sentado do lado de uma pessoa dessa, que quando ela quer construir algo, quando ela quer realizar algo, quando ela quer vivenciar um sonho, ela pergunta para todo mundo a opinião: o que você acha de eu fazer tal coisa? O que você acha de eu comprar? Como é que a Ramira contou de manhã, né? O que você acha de eu assumir tal emprego, de eu me mudar para tal lugar? O que você acha disso ou daquilo? Aí tem pessoas que desistem dos sonhos porque alguém falou que não era aquilo bom para ela. Tem gente que desiste de uma profissão, desiste de um trabalho, desiste de um namorado, de alguém, de uma amizade, porque alguém falou. Mas essas pessoas dificilmente vão procurar na palavra de Deus a direção para aquilo que elas querem, para que os seus sonhos se realizem. E aí, sabe o que isso significa? Que você depende da sua força, do seu entendimento, das palavras das pessoas. E muitas vezes você está retardando aquilo que Deus tem para você. Que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Porque você está ocupado demais ouvindo a palavra de uma outra pessoa, ao invés de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta, tem direção para qualquer coisa da sua vida. Qualquer coisa. Não espere confirmações de pessoas. Procure confirmações na palavra de Deus. Porque, sem dúvida, ela jamais vai te indicar o caminho errado. Jamais. Mas, para isso, eu e você precisamos ler e meditar na palavra. Eu e você precisamos decorar o que ela diz. Sabe por que decorar? Porque na hora que o seu coração aperta, que o desespero chega, se Jesus não tivesse decorado a palavra, como é que ele reagiria à tentação? Se eu e você não estivermos cheios dessa palavra, internalizado dentro da gente a palavra, de cor, como que a gente vai resistir às tentações? Da gente abandonar os sonhos, da gente abandonar os sonhos de Deus para nossas vidas? Eu preciso estar cheio dessa palavra. E existe algo inexplicável, porque fé a gente não explica, a gente vive. Quando a gente ora a palavra, coisas extraordinárias acontecem. Eu não sei você, mas experimenta orar a palavra, porque as experiências que eu já tive orando a palavra são maravilhosas demais. Eu lembro de uma vez que eu estava para ir para o curso, fazia o rema ainda, e eu estava muito cansada, muito. Pela minha consciência, eu ficava em casa. Mas eu sabia que em casa ou no curso eu ia ficar cansada do mesmo jeito.
Eu lembro que eu me arrumei, tomei um banho, já estava atrasada para pegar minha carona. E eu fui andando até o ponto onde eu ia pegar minha carona, recitando o versículo que diz: Ele dá força ao cansado e recupera o vigor daquele que não tem nenhum. Eu repetia o tempo todo: Ele dá força ao cansado e recupera o vigor de quem não tem nenhum. Eu não posso te dizer como, mas eu sei que eu voltei para casa renovada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Declare a palavra, decore o que ela diz, medita no que ela fala, porque ela fala a seu respeito. Ela fala sobre você. Ela é a sua arma para conseguir chegar nos seus sonhos. A palavra de Deus é o que nos sustenta de pé. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Como você tem alimentado os seus sonhos? Com as palavras das pessoas, com as palavras das circunstâncias, ou com a palavra de Deus? Como você tem alimentado os seus sonhos? O texto original que a gente está lendo, Jesus, você vai reparar que ele vai dizer assim, ó, Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras. Ele está citando um texto bíblico. O texto original está em Deuteronômio 8, versículo 3. O texto está falando em Deuteronômio 8 sobre a tentação do povo no deserto. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, eles eram escravos no Egito. E Deus planta um sonho neles, de eles serem livres e terem uma terra só para eles. Deus dá um sonho para eles. E conduz eles através do deserto para que chegassem aonde? Na terra prometida. O sonho. Só que durante o deserto, aquele povo, ao invés de agradecer a Deus e se encher daquilo que Deus disse a respeito deles, eles fizeram o quê? Eles murmuraram. Eu gostei muito do que a Karen falou outro dia na EBD, que murmuração é construir muros, não é isso que você falou? Murmuração é construir muros, e foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Israel construiu um muro que os impediu de chegar na terra prometida. Por que eu falo impediu? Porque o povo que saiu do Egito não chegou na terra prometida. Apenas aqueles que nasceram no deserto. Por causa da palavra de murmuração. E aí? O que você tem falado sobre o seu sonho? Você tem falado fé? Você tem falado a palavra de Deus? Ou você tem falado murmuração? Medo? Preocupação? Ansiedade? Fale a fé. Alimente os seus sonhos com a palavra de Deus. E o que acontece muitas vezes é que quando demora muito para Deus materializar, para Deus tornar real, físico, aquilo que Ele colocou como sonho na sua vida, ou aquilo que você colocou como sonho e Ele abençoou o seu sonho, é que a gente se desgasta muito por falar errado. A gente se perde muito no caminho, murmurando, ansioso, preocupado. Eu quero dizer para você, se aquilo que você tanto espera que Deus faça na sua vida ainda não aconteceu, diz assim: falta menos um dia. Amanhã, quando você acordar e perceber que ainda não aconteceu, você vai dizer para você mesmo: falta menos um dia. Menos um dia. Eu tenho certeza que a Karen, que está gerando uma criança, está contando os dias para ver o rostinho do Levi. Falta menos uma semana. Falta menos um mês. Está chegando. Quando a gente quer muito, quando a gente deseja muito. Eu lembro quando a Dayana compra tecido na internet. A gente compra tecido na internet. A gente fica assim, ó, já está em tal lugar. Já chegou no depósito. A gente fica contando os dias para aquilo acontecer. Então, em vez de você contar os dias e observar o quanto ainda não aconteceu, fala para você mesmo, não é para Deus, porque Ele sabe que vai acontecer. Fala para você mesmo: falta menos um dia. Falta menos um dia.
um dia após o outro. Não é que está demorando mais um dia, não é mais um dia sem os seus sonhos se realizar. É menos um dia que falta para esse dia chegar. Alimente a sua vida, os seus sonhos pela fé, pela palavra. Fale a palavra, fale fé, fale coerente com aquilo que você acredita. Hoje na consagração, essa mensagem já estava pronta. O Espírito Santo ministrou algo no meu coração. E eu tive que correr para escrever antes que eu esquecesse. Uma palavra rema que chegou para a minha vida. E eu espero que alcance o seu coração também. O versículo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é a palavra que saiu de Deus para mim e para você. Ele é suficiente. Eu sei, porque eu tenho sonhos que ainda não se realizaram. Eu sei que talvez como eu, você está aqui hoje, talvez lembrando dos seus sonhos. Já estamos há 2 domingos, no caso 3, contando com hoje, falando sobre sonhos. E aí você pensa, poxa, mas já tem 3 domingos falando sobre sonhos e o que o sonho ainda não se realizou. Querido, Jesus é suficiente. Se encha dele, busque a ele, fale com ele sobre os seus sonhos e guarda o seu coração com a palavra da verdade. Ela é a verdade ao seu respeito. Feche seus olhos e faça uma retrospectiva de como você tem falado sobre os seus sonhos. Você fala como quem crê ou como quem não crê que ainda vai se realizar? A maneira com que você fala sobre os seus sonhos está construindo uma muralha ou um caminho de milagres? Pense, reflita nesse momento, não desperdice esse momento pensando em outra coisa. Você tem falado em fé ou falado em medo? Como você tem falado sobre os seus sonhos? Sobre os sonhos de Deus para você? Você tem falado que eles são grandes demais, parecem impossíveis demais? Ou você tem falado que os seus sonhos, os sonhos de Deus para a sua vida, estão cada vez mais próximos de se realizar? A maneira com que você fala dos seus sonhos determina se eles vão ou não acontecer. Você não precisa ser como o povo de Israel, como o povo de Deus no deserto. Você pode chegar na terra prometida. Se hoje você percebe que a maneira com que você fala sobre as coisas que você deseja alcançar, sobre os sonhos que você tem, sobre os sonhos de Deus para a sua vida, é da maneira inadequada, não é da maneira que está profetizando vida, e sim profetizando que eles não vão se realizar, fala para Deus, pede ao Senhor direção, pede para o Senhor corrija a maneira com que você fala, para que Deus te ensine a colocar as palavras certas na hora de você falar com Ele. É tempo da gente realizar sonhos, mas aquilo que você fala sobre eles é aquilo que você vai viver. Então, se é para falar, profetiza. Crie decretos de vitória e não de derrota. Pai, nessa noite nós colocamos diante de Ti os nossos sonhos mais uma vez.